Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente pregando dia 26 de fevereiro de 2016, sexta-feira. Estamos então fechando mais uma semana e é um dia útil de encerrar este mês. Já estamos entrando então, quase entrando em março. Antes de qualquer coisa, muito obrigado. Eu pedi comentários de vocês, né, pra gente dar uma melhorada aqui no Farol. Enfim, eu tenho um feedback por parte de vocês, foi bem positivo. Algumas pessoas pediram algumas coisas que não tem como fazer, mas eu nem consegui. Acho que teve umas atualizações mais recentes, ainda estou para ler tudo de novo direitinho, mas os comentários estão sendo levados em consideração e a gente tem uns meshes para fazer aí logo adiante e acho que vocês vão gostar. Bom, vamos lá, vamos ao mercado. Hoje o índice fechou em queda de 0,70%. Seguimos então dentro de um movimento corretivo, desde que testamos a linha de retorno aqui do canal de alta. Nós ainda não batemos claramente na faixa mais forte de resistência, que fica entre os 44 e os 45 mil pontos. Tá? Então, em tese, ainda haveria espaço para um movimento de alta, a gente ainda está dentro do canal de alta, mas não sei, eu não gostei da forma como o mercado se comportou hoje. Fiquei com o pé atrás. Esse foi o primeiro candle onde a gente teve uma inversão, né? O mercado iniciou altista e daí mudou. A gente fechou próximo da mínima. Se a gente for considerar o mini índice, o fechamento foi pior. Agora, claramente, a gente testa a LTA, mas é um tipo de momento em que eu ficaria quieto, olhando o que vai acontecer na semana que vem, para daí tomar posicionamentos mais claros. A gente pode, esse movimento corretivo, que inicialmente vinha se desenhando de forma bem tranquila, bem comportada, eu sinto que ele pode ganhar proporções um pouco maiores aí na próxima semana, dependendo de como o mercado vier se comportar na segunda. A gente depende também um pouco do mercado americano, enfim, né? Então eu acho que é um momento que, cautela, tá? Até vale mencionar que a gente teve o fechamento da semana e percebam que o ponto crítico do semanal está lá nos 45 mil pontos, então tem espaço até lá. Mas o candle desta semana também não é lá muito bonito, né? A gente está num zigue-zague descendente no gráfico semanal e a gente tem um doji com uma longa sombra superior. A perda da mínima dessa semana de agora poderia detonar um movimento de queda, que poderia, assim, pode ser uma pancadinha só para o mercado voltar a subir dentro do canal, ok, mas é bom ver como o mercado vai se comportar nesse começo de semana, para daí avaliar. Então eu não estou mais tão altista. Se antes eu estava agressivo na ponta compradora, agora não estou mais. Eu gostaria de ver um sinal mais claro de reversão. Talvez o mercado venha testar realmente essa zona aqui e oferecendo bem um sinal de reversão, que anda bacana, etc. A gente vai estar junto aqui avaliando, daí a gente pode voltar a ficar mais tranquilo na ponta compradora. Tá? Eu tracei a retração de FIBO desse movimento porque eu vejo boas chances disso aqui ter sido um ciclo, não um miniciclo. Talvez tenha uma correçãozinha. Aqui está a retração de 0,2, abaixo disso o mercado viria para cá. Tá? Provavelmente para depois voltar a subir. Acho que eu estou amedrontando vocês. Vamos ao futuro. Repara só, o futuro abriu num gap de alta, desenhou um primeiro movimento, tentou o rompimento do primeiro movimento, não conseguiu, e neste candle aqui a gente teve uma sinalização de possível queda que eu não operei, porque esses fechamentos de gap, tá, eu gosto de operar quando tem uma distância mais significativa para, principalmente, a média móvel de 21 períodos. Nesse momento, a gente tinha tanto a média móvel de 200 aqui, levemente lateral, que seria um pouquinho apontada para cima até, que seria um obstáculo. A gente tinha a média móvel de 21 períodos também para segurar, e a gente tinha esses topos anteriores, que agora eu já tirei daqui, né? Mas tinha uma zona ali de suporte, então o trade era um pouquinho arriscado. Eu optei por não fazer a operação aí, eu operei só o rompimento da linha d'água, porque daí já tinha ficado claro que o mercado tinha pesado bastante,
Né? E a princípio eu nem busquei o trade rompimento de linha d'água, eu quis observar como o mercado se comportar. Ele tentou uma reversão e quando ele começou a falhar essa reversão, ele foi o ponto realmente para uma venda. Né? Agora, se a gente olhar, isso aqui até parece um ombro, cabeça a ombro, que eu não cheguei a reparar no momento. Né? Então, provavelmente, muitos de vocês mais atuantes no índice devem ter feito essa venda aqui. E se vocês seguiram a média móvel de 9, vocês se deram muito bem no pregão de hoje. Mercado fechou com pressão vendedora. A gente vai se aproximando daquela zona cheia de suportes que fica difícil estabelecer um rompimento. Então o gráfico é um pouco confuso daqui para frente. Vamos ver como é que vai ser esse pregão de segunda-feira. Confesso que estou bem ansioso. Mercado americano, o índice Dow Jones faz um sinalzinho feio hoje, pode com a perda dessa mínima voltar a cair, então um movimento meio truncado, mas para mim eu já tenho nessa zona aqui, né, é uma zona de suporte, tá? E uma última entrada tem como stop abaixo dessa mínima aqui. Se o mercado cair para beliscar essa mínima aqui é porque o cenário ficou uma zona, tá? O S&P 500 futuro acionou um cenário de compra, indo acima da máxima de ontem, mas a forma como ele acabou se comportando não foi legal. Tá? De qualquer forma, tá? Foi gerada uma compra, eu não me sentiria muito confortável para venda aqui, tá? Só que talvez a gente tenha aí um movimento meio de pullback. Tá? O stop mínimo seria aqui, mas o mais seguro seria aqui. Ok? Esperava uma movimentação mais forte do mercado americano com o acionamento de hoje. Se a gente for olhar no intraday, a gente está num topo anterior. Vamos ver como é que vai ser. Se o mercado aprofundar o movimento de queda, ele realmente pode vir buscar essa região aqui. Seria meio como um rompimento falso. Vamos ver. E o dólar? Dólar também, movimentozinho complicado, xarope. Hoje iniciou até de uma forma baixista e teve uma inversão importante no meio do pregão, que levou um movimento de alta significativo, mas a gente ainda tem um viés baixista, a gente opera abaixo do LTB, que já dá para traçar aqui. As médias ainda seguram os preços, essa fronteira de gap ainda segura o preço, mas o gráfico realmente não está direcional, está ruim de operar o dólar, está desaconselhável, um gráfico a disco. Olhando no intraday, no finalzinho do pregão de ontem a gente teve uma sinalização altista, mas que não é válida pelo menos eu não entendo como válida para o pregão de hoje. No pregão de hoje a gente abriu em cima da linha d'água, ficamos indo e vindo, até que o mercado parecia que se decidia para um movimento de queda, bateu no suporte, veio repicando, o sinal realmente vendedor seria o rompimento dessa zona aqui para o intraday de hoje. Não foi isso que aconteceu, o gráfico gerou aqui uma barra elefante, acionou essa barra elefante e fez um forte movimento de alta. Não era muito válido, não era válido aqui para mim o rompimento de linha d'água, porque o mercado ficou dançando em torno da linha d'água, tá? Já tinha desconfigurado. O mercado deu uma boa numa puxada, conseguiu romper a média móvel de 200 e veio testar essa zona forte, resistência, que é a resistência do gap, que já foi testada algumas vezes desde o dia 22, o gap aqui do dia 22, o gap de queda. E foi possível, a gente mencionou aqui uma venda em cima da estrela cadente, o dólar estava bem esticado, a venda fluiu parcialmente. Quem entrou aqui não foi estopado, mas o dólar acabou segurando na média móvel de 21 períodos, não gerou aquele trade realmente rentável. Então, a minha expectativa ainda é de queda para o dólar, mas a gente tem que ficar atento no intraday. No intraday pode dar boas compras, uma boa compra se romper essa zona aqui de resistência do gap, tá? Pode dar uma certa correria aqui no dólar. E o juro, ainda olhando o gráfico 18, segue andando de lado ali, em cima da média móvel de 200. Se perder essas mínimas, daí deve acelerar para baixo. Tá? Ainda está num viés baixista. Nas ações, a Vale segue
sendo pressionada, a média móvel de 21 períodos chama o preço, acredito em pouco mais de queda para Vale 5 e Vale 3. A Petrobras teve um dia de queda hoje, segue andando de lado, tendo como suporte o gap do dia 22. Um sinal que seria bem significativo para alta seria o rompimento da máxima desse doji. A gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente está tendo aqui um movimento lateral, já teve um sinal de compra para mim, e agora essa operação está fluindo. Estou torcendo pela alta. PTR3 é um cenário mais travado, já em cima de uma zona de resistência. Basicamente a mesma coisa que a PTR4, só que piorada. Ambev chegou a superar a máxima do candle de indecisão de ontem. Era sim uma sinalização altista, mas não reagiu bem. A gente teve um dia de queda, mas ainda em cima da zona aqui de suporte. Também não vai ser fácil rompendo suporte. A média de 21 períodos está apontada para cima. A gente tem a banda de Bollinger inferior, a gente tem a LTB. Então não vai ser fácil para a Ambev romper isso daí. Eu ainda acredito que o papel vai segurar nesse ponto. O setor de siderurgia, Gerdau bateu nos fundos anteriores e fechou em queda. Minha expectativa ainda é de queda para bater no fundo de janeiro. Tá? A gente tem um Opening Power Breakdown na Gerdau, o problema é que tem suporte aqui, mas talvez vá. A Goal, até marquei ela ontem como um papel possível para operar na ponta vendedora pela perda mínima. Ela superou a máxima, não era o movimento que eu gostaria de operar. A gente até poderia, a gente olhou no LS Live esse primeiro movimento aqui, se ela romper esse primeiro movimento para cima, daí sim. Tá? Mas ela não fez isso, ela veio cedendo e está com gráfico ainda convidativo para dar uma acelerada para baixo. Tá? Se perder a mínima ainda desse pregão aqui, não o de hoje, mas o de quinta-feira, acho que a gente pode ter uma pancada em busca do fundo de janeiro. CSNA pode enfim estar marcando um topo. Tá? A gente tem um engolfo de baixa, o volume foi significativo. E foi significativo o movimento no intraday. Tá? No início do pregão, o papel montou uma barra meio de ignição. A gente estava atento com essa correçãozinha aqui ao rompimento desse primeiro movimento para buscar a operação na ponta compradora mesmo. Mas o papel foi cedendo, bateu na linha d'água, ficou oscilando em cima da linha d'água, formou aqui um power breakdown em cima da linha d'água que acionou aqui e daí deu paulada. Então, talvez vocês tenham feito essa operação, tenham se dado bem. E tem boas chances de seguir um movimento de queda. Eu ficaria muito atento a oportunidades relativas aqui à linha d'água no pregão da segunda-feira. Usem 5, aquele lixo, né? Mas a Usem 3 está com uma cara de quem quer dar uma porradinha para baixo, mas eu não acho que seja para operar isso daí. Setor bancário. Bradesco segue operando dentro da sua ilha, né? Sinal seguro só no rompimento dessa linha vermelha agora. Mas a gente tem sim suporte nessa faixa dos 20 com 20 reais. Não vai ser fácil o papel romper isso daí de forma realmente convincente para buscar operações na ponta vendedora. Eu não buscaria vendas no setor bancário. Tá? Itaú segue dando sua congestão, nada a ser feito. E Banco do Brasil também segue dando sua congestão. Se fosse buscar venda em algum desses 3 papéis, seria Banco do Brasil, mas teria que romper esse suporte aqui. Tá? Outros ativos, Alpa 4, bastante volatilidade hoje, mas está mantendo uma movimentação altista, teve acréscimo de volume hoje, então para mim fica mais claro que isso aqui agora é suporte, tudo isso aqui é suporte. Brasil Foods foi rebaixada, parece, né, hoje, e deu uma paulada para baixo, abriu no forte gap de baixo, mas não foi um monster gap, tá? E reparem que se tu traçar a retração, o mercado veio beliscar a retração de 0,618, próximo da mínima, e esse fundo aqui, se tu for olhar no gráfico de 60, tu tem um suporte interessante aqui, a média móvel de 200 também, num gráfico de 15, deu para buscar uma operaçãozinha, na superação dessa máxima aqui no gráfico de 15 minutos. Só que o papel não fechou bem, tá? Parecia aquela
estilingada, aquela alfinetada que tu compra o papel e fecha lá em cima. Bom, não foi isso que aconteceu. Imaginava que pudesse acontecer isso e seria uma boa compra para segurar. Mas o papel não se comportou muito bem e, de certa maneira, desenha aqui um Opening Power Breakdown a ser acionado na perda dessas mínimas aqui. Tá? Então, papel para olhar na segunda-feira. E se perder a mínima de hoje, no pregão de segunda-feira, seria o acionamento de um gap de fuga. Estaria indicando queda até o fundo de janeiro. Tá. CCMK 16 já cumpriu o RP, né? E tá meio afastado aí da média móvel de 9. Não sei, me inspira cuidado. Acho que vale a pena, se não fez nenhuma realização parcial, fazer, ou pelo menos ajustar o stop para baixo da mínima. Tá? Mas eu ainda acredito em alta pro milho, só vejo a possibilidade de uma pequena correção. No CCMH 16, uma eventual correção seria um pullback. Tá? O H16 não me preocupa tanto, mas se um for para baixo, o outro tende aí também, né? Então fica nesse dilema. CVCB3 havia nos dado um sinal de venda aqui, pelas minhas regras de alvo. O trade já foi encerrado, teve uma venda por correção, essa não alcançou o alvo, com esse movimento para cima estaria gerando stop, está até fazendo um zigue-zague ascendente, fechou com força, entrou volume, é capaz desse papel realmente subir. Eu acho que a gente está num ponto para a entrada de swing trade, tá? Mas repara que no semanal o rompimento do primário aqui, do suporte primário, está sendo falso. Então esse papel pode surpreender no movimento de alta, já que voltou para dentro do suporte. Só não, aqui ainda acho que está muito embolado. Eu torceria para que esse papel batesse na resistência, corrigisse e mais futuramente rompesse aqui. Daí sim a gente teria isso aqui para aproveitar. DIR 3 segue forte. Nunca deixe de estopar um retorno na média, tá? Se fez a operação de retorno na média, bateu stop, estopa. Sabe-se lá onde vai parar isso aqui. Tá? Bastante volume. A gente tem, de certa maneira, um pico de volume hoje. Dá para associar aí a uma exaustão, mas a gente não tem um candle sinalizando exaustão, tá? E olhando no passado, o próximo alvo está mais acima. Mas alguns papéis já ficam... Ah, não. Gafisa, esse papel até tá aqui com... No farol de ontem teve uma sinalização de possível compra por pullback, mas eu não dei muita atenção e fluiu bem. Tem espaço para subir um pouquinho mais. Tá. Agora, MRV3 bateu no alvo do topo lá de 2013 e tem um candle um pouquinho mais convidativo do que o de ontem para uma venda, mas ainda não convence muito. O MRV3 deu esse sinal, estopou e agora dá um novo sinal. É o tipo de cenário onde eu ficaria atento ao intraday. Se tivesse algum setup no intraday na venda, eu ficaria um pouco mais agressivo que o usual. Tá? Eu acho que esse papel está fazendo o topo aí. E PDGR. PDGR faz uma estrelinha, está perdendo força e eu ficaria atento a algum day trade na ponta vendedora. Tá. Gol mostrou bastante força, abriu com um gap de 10% mais ou menos, chegou a bater uma alta de uns 26%. Da compra que houve aqui, ou talvez aqui, alcançou o alvo, para volatilidade ficaram uns 15%. Então o sujeito que fez esse trade e não saiu ainda, tá com stop baixo da mínima de hoje. Tava mostrando bem mais força até o dólar ganhar a força, né? Daí a Gol perdeu um pouco do ímpeto, né? Mas eu vou fazer até um bom day trade no LS Live. Aqui nesse primeiro fluxo o comprador não teve entrada, mas quando o papel fez esse teste de suporte gap, a gente estava atento para comprar a máxima desse doji e deu um tradezinho legal para a volatilidade do intraday. Tá? Talvez o Gol fique andando de lado aqui. Eu gostaria de ver ela rompendo essa linha vermelha. Se ela romper essa linha vermelha, daí sim tem condições de seguir um pouco mais. Croton, a gente mencionou Croton ontem.
conseguiu firmar um fundo em cima do suporte do gap, entrou bom volume hoje. Em termos intradiários, seguindo a orientação de ser agressivo na compra no intraday para Croton, se tivesse algum sinal, a gente podia tentar essa falha do rompimento da linha d'água ou os rompimentos aqui. Esse é um bom movimento. O IBR chamou atenção ontem, uma venda. Hoje caiu mais 8%. Isso já cumpre a volatilidade dela, que era 7%. Né? E teve também um rompimento de linha d'água, também barra elefante que a gente operou. E eu digo mais, esse papel está com cara de cair um pouco mais. Tudo que eu peço é abertura em gap de alto seguido do rompimento da linha d'água para baixo. Seria ótimo. Mas dá para tratar isso aqui como opening power breakdown, operando a perda mínima, com stop em cima da máxima vigente do pregão de segunda-feira. Tá. A Light, bom, só um pouquinho. O IBR4 também segue em queda, tem um pouco mais de espaço para cair. Também fez um rompimento de linha d'água. Esse não foi tão bom. Na verdade, teria estopado no 0 a 0. O IBR3 estava melhor. E em relação ao opening power breakdown, nós tivemos a Light, né? Primeiro que a Light estopou, ficou com cara de dar continuidade de movimento de queda. Hoje ela fecha na mínima, se aproxima de um suporte intermediário que talvez não segure e talvez ela venha buscar o fundo de janeiro. A gente teve a abertura em alta, não em queda. Não acionou de imediato, com um candle que nem esse é bom cancelar a operação. E daí teve esse rompimento, é uma barra elefante. Tá? Ok, vamos entrar pela barra elefante. O gift foi demais, então tu não opera na violação aqui. Ou tu vai operar nessa correção no engolfo de baixo, ou tu vai operar o rompimento dessa consolidação que faz às vezes de um primeiro movimento. Tá? O papel fluiu, mas não o suficiente para bater na ARP. Tá? E teria acabado gerando stop no 0 a 0 pela média móvel de 9. Mas olha como fechou. Novamente, para o pregão de segunda-feira, tem possibilidade de venda logo na abertura se perder a mínima de hoje. Profarma, papel bonito, o fechamento de ontem acionou, segue em altos, uns 4,13%, segue entrando no volume. A expectativa é que esse papel descolar do resto do mercado tenha condições de subir. Lembram de RADL3? Rompeu, tinha cara de fazer um pullback. Esse pullback que aconteceu. E hoje tá, a partir do candle de hoje, está com uma cara interessante para a retomada do movimento de alta. Eu teria cautela, gostaria de ver como é que o índice vai se comportar, né, no futuro da segunda-feira. Se o cenário for positivo, dá para ser um pouco mais agressivo aqui. Se o cenário for negativo, melhor esperar um pouco mais. Tá? Uma outra forma seria, no semanal, usar a entrada na superação dessa máxima aqui. Tá? Rompe, barra preta, supera a máxima dela, barra preta ignorada. É usualmente uma estratégia usada para scalp, né? Mas funciona em todos os prazos. Sempre tem um potencial maior quando está associado a rompimento. Tá? TIMP 3 chamou minha atenção. Até no gráfico semanal fica com um fundo reflexo ali, né? Tem espaço até a média móvel de 21 períodos no semanal. Olhando o gráfico diário, a operação do método Leandro não sofreu stop, então agora começa a fluir. E olhando esse gráfico a partir de agora, parece que está ganhando força mesmo. Está entrando volume. Esse candle aqui meio que fica um gap de fuga. Pode surpreender no movimento de alta. Não é um papel que eu gosto de operar, mas pode surpreender. Então merece um pouquinho de atenção. E por fim, a VVAR11. Nós mencionamos ela ontem, né? Ficar atento aí a alguma oportunidade, principalmente no intraday. Essa oportunidade não surgiu, mas o papel superou a máxima de ontem e está indicando que pode subir mesmo. Tá? Se a gente for olhar aqui no intraday, a gente tem essa consolidação em gap, o rompimento para cima. Pode levar a uma operação de day trade lucrativa na segunda-feira, mas tem que considerar a liquidez do papel, que não é das melhores. Eu acho que isso era tudo que eu tinha para comentar. Espero não ter esquecido nada. Vou ficando por aqui.
Um bom final de semana para vocês e muita atenção à abertura de segunda-feira. Até lá.